Com alegria, saudamos a todos os irmãos, a todas as irmãs, aqueles que participam sempre conosco, são membros da igreja, aqueles que, não sendo membros, também participam, aqueles que, porventura, vêm adorar ao Senhor conosco há pouco tempo, quem sabe pela primeira vez hoje. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Também os que estão conosco pela internet, de igual modo, possam ser alcançados por essa mesma graça e paz onde se encontrarem agora. Quero perguntar se há alguém nessa semana que completou o aniversário. Quem vai completar, meu irmão Milton, semana que vem, né? Terça-feira ele faz uns aninhos aí que não vamos revelar aqui em público não, né? Podemos revelar em público quantos aninhos o irmão faz? Quantos aninhos? 86 aninhos. Terça-feira, dia 30. Domingo que vem, dia das eleições, a gente celebra. Irmã Esther também aqui está, aniversário. Pode subir um pouquinho, irmã Esther, muito parabéns. Casal aqui, completando 46. Estão velhinhos, hein? De casamento, eu quero dizer. Né, mas o corpinho assim de uns 60, né? Mas não parece que tem 46 de vida conjugal. Né? Que bom, Mário. Parabéns também, né? O Felipe, que não pôde estar hoje, está Felipe, ali na câmera ali, ó, mostra lá o pessoal de casa poder ver o aniversariante ali. Ó. Então, parabéns, Felipe. Quantos aninhos, Felipe? 38. Tá bem, a mãe está aqui, né, para fazer aquela ligação direta. Então, nos alegramos muitíssimo com todos os irmãos. Há alguém conosco pela primeira vez no nosso culto? Se houver, queira ficar em pé, por favor. Se houver alguém pela primeira vez, muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Só se assente para ganhar um abraço. Aperto de mão não serve, só abraço, né? Ninguém abraçou lá o nosso irmão de camisa azul? Vamos lá, vai ganhar um monte agora. Até beijinhos que não estavam previstos aqui no script. Que bom. Vamos ficar todos em pé, vamos dar graças a Deus então por esses aniversários aqui. E logo após então o momento de oração, você pode vir aqui abraçar, beijar os nossos queridos irmãos aniversariantes e depois vamos ver o nosso Em Dia com as informações para a nossa apreciação. Ontem tivemos aqui, meus irmãos, pela manhã, um grupo muito bonito, de 7 às 10, 3 horas de culto que passaram como se fossem 15 minutos. Foi muito bom, muita gente, foi muito bom a gente poder orar de joelhos por nossas famílias. Orando de joelhos para que nossas famílias fiquem em pé. E depois, a partir das 11 horas até às 5 da tarde, isso daqui umas 4, não sei o que depois aconteceu, tivemos aqui a festa brasileira, muito boa, muito alegre, animada, com uma excelente arrecadação para missões nacionais, mais de 5 mil reais a festa rendeu. Então, valeu a pena, a comunhão foi ótima. Na próxima, não perca. Obrigado a Deus mais uma vez. E agora, a nossa gratidão é específica por esses irmãos, a quem o Senhor acrescenta anos de vida biológica, anos de vida conjugal. Que nesta manhã de gratidão possa crescer no coração de cada um, de cada uma, esta alegria por ter ao Senhor como o Deus deles, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, como aprendemos em toda ela, sobretudo com Jesus Cristo, que nos revelou o Pai. Damos-te graças pela vida de todos eles e te rogamos que as tuas bênçãos, que sempre os têm acompanhado, mesmo eventualmente em dificuldades, elas possam continuar com esses nossos queridos irmãos, te rogamos em nome de Jesus. Pode vir aqui então para abraçar. Parabéns, irmã Esther. Parabéns, Mário.
O hino que nós cantamos diz o seguinte: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Sua vinda ao mundo é certa, quando? Não o sei, mas ele me achará alerta, e para o céu irei. Esse hino descreve o que você crê, descreve o que você deseja, descreve o que você espera. Esse é o tema, o céu, do culto nosso que prestamos a Ele. O nosso desejo é que quando celebrarmos a grandeza de Deus, como faremos agora, ou a amizade de Deus para conosco, como faremos também, os textos que nós lemos, tudo que nós aqui participarmos, tudo possa contribuir para que em nosso coração se fortaleça essa esperança. Eu quero acrescentar esse desejo de ir para o céu, porque esse desejo está um pouco apagado, estamos um pouco encantados com o mundo em que vivemos e nos esquecemos que há um outro mundo perfeito e perfeitamente amoroso para onde estamos indo. Vamos então ficar em pé e vamos celebrar a grandeza e o amor de Deus para conosco. Não é esse que está aí projetado no boletim impresso, mas o que vai ser projetado aqui agora para nós cantarmos, falando da grandeza de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
irmãos, por favor, podem se assentar. O texto que vamos ler agora de Apocalipse demanda uma breve introdução. Toda a nossa linguagem sobre o céu é uma linguagem povoada de poesia. Parte desta linguagem usa a cidade de Jerusalém como sendo o céu. Uma nova Jerusalém, uma santa Jerusalém, que não guarda qualquer relação com a cidade de Jerusalém. No entanto, na imagem bíblica, no Antigo Testamento, quando Isaías fala de novos céus, nova terra, fala também de uma nova Jerusalém. Então, na linguagem bíblica, Jerusalém é colocada como cidade símbolo do céu. Eu já estive 3 vezes em Jerusalém, pretendo estar, se Deus quiser, de novo em janeiro de 2016, fevereiro de 2016. O Apocalipse, ele foi escrito a partir de uma ilha, a ilha de Patmos, que eu não conheço. Em julho do ano que vem, se Deus quiser, vou conhecer, junto com outros irmãos. E a partir dessa sua experiência, então, de prisioneiro, de degradado, de exilado na ilha de Patmos, João começou também, inspirado por Deus, a imaginar o céu. Quando eu era menino, eu acordava às vezes com um sermão do pastor Rubens Lopes. Muitos aqui o ouviram, pelo menos. E ele dizia o seguinte: meu pai colocava lá o vinilzinho, porque o céu é melhor. O céu é melhor. Aí depois de escrever isso, ele dizia, porque o céu é um lugar. E começava a descrever isso, e a minha vida foi povoada por estas palavras tão inspiradoras do pastor Rubens Lopes. Quando então João recebe essas visões da parte de Deus, ele então vê como se fosse a cidade santa de Jerusalém, o novo céu, o lugar então onde não haveria o que ele estava experimentando agora, que era a solidão, não haveria choro, não haveria morte, a que estavam muitos cristãos sendo submetidos. Então ele usa a situação que ele está para então pensar em algo radicalmente diferente daquilo que ele vivia. E se eu pudesse definir o que é o céu, eu diria, é algo radicalmente diferente do que nós conhecemos, ou é algo radicalmente do que nós experimentamos. Eu quero reprisar, e é para lá, logo é um lugar, que nós estamos indo. Por isso, nós precisamos ser reavivados pela palavra de Deus. E podemos então cantar que esse caminho para o céu foi aberto por Jesus na cruz. Isso então vai nos dando a nossa identidade como seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus estão a caminho do céu. Quando nós perdemos a perspectiva do céu, a nossa vida aqui se perde na superficialidade e na ansiedade. Pensemos um pouco nisso. Vamos ficar em pé. Vamos ler então esses trechos que a irmã Verônica separou aqui do livro de Apocalipse, capítulos 21
e 22. E depois vamos cantar uma síntese desse caminho, de nossa trajetória, nosso itinerário, que foi aberto por Jesus. Então, vi novos céus e nova terra. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Nela jamais entrará algo impuro, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro Vida do Cordeiro. O seu nome está escrito no livro da Vida do Cordeiro? Vamos cantar então. Você cantou esse hino com toda a potência que você poderia cantar? Uma resposta foi dada, não. Então vamos cantar só o estribilho, mas com toda a potência. Telefone meu desligado, eu estou ouvindo a voz, você está ouvindo a minha não, né? Ainda bem, né? Vamos com toda a potência, mesmo desafinado como eu ou afinado como ele, porque essa é uma expressão de fé que nós não podemos deixar esmorecer no nosso coração. Só o estribilho.
pedir a irmã Tamara para tocar uma música suave. Eu quero lhe fazer a segunda pergunta. É se aquilo que nós lemos e cantamos tem se refletido na sua vida. Se a esperança do céu tem sido de fato a sua esperança. Quero lhe convidar a fazer uma reflexão, quem sabe renovar a sua esperança no Deus que está levando você para o céu. Quem sabe pedindo perdão a Ele por ter vivido um outro tipo de preocupação ou mesmo de ilusão e não a esperança do céu. Um momento seu, como será o meu, com Deus, depois vamos prosseguir. Continuaremos sendo inspirados agora com o trio Itacuruçá feminino, o desejo do meu ser. Depois vamos prosseguir com outros momentos desse culto. Deixaremos o momento da fidelidade para o final do culto, para prosseguirmos nesta mesma apresentação de nossa esperança em Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que é o desejo de nosso ser, de sermos como Ele e trilhar o caminho pelo qual Ele já trilhou, porque Ele foi para o céu. Um dia vai voltar e nos levar pelo mesmo caminho que Ele fez. Que sou teu e quer cuidar. O que precisar de pronto sempre das. Mostras o amor que só tu tens. Cristo, só tu és o desejo do meu ser. Tu vens preencher de paz completa o meu coração. Oh Cristo, só tu és o desejo do meu ser. Bem feliz eu sou, tu deste mais sentido ao meu ser. Teu nome vou louvar, para sempre anunciar Cristo. Eu caminhei sempre em temor, mas teu amor sem fim me alcançou. E sigo sem temor,
é fiel, o que nos prometeu irá cumprir. Cristo, só tu és o desejo do meu ser. Tu vens preencher de paz completa o meu coração. Ó Cristo, só tu és o desejo do meu ser. Bem feliz eu sou, tu deste mais sentido ao meu ser. Teu nome vou louvar, pra sempre anunciar. Cristo, 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 Cristo. O trio vai cantar agora. Faz um convite. Ajoelhai. E essa música também nos prepara para esse instante de intercessão. Vamos ler juntos Salmo 33, 13 a 15, e depois vamos ainda ser inspirados por Deus através dessa música Ajoelhai. Vamos juntos? O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os habitantes da terra. É Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Mesmo de coração, nos ajoelhamos, como vamos escutar agora. Tudo é mais tranquilo e calmo na jornada aqui, com Deus guiando o nosso caminhar. Não existem circunstâncias
Diante de Deus, nós podemos e devemos nos ajoelhar, seja para agradecer, seja para pedir. Não pedimos a um estranho, pedimos a um amigo. Jesus, em João 15, nos diz: já não os chamo servos ou empregados, porque o servo ou empregado não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A religião que Jesus nos revela é a religião de um Deus amigo. Tão amigo que às vezes confundimos as coisas. Mas Ele é amigo. Por isso, tantas canções, uma delas, não é? Conheci um grande amigo e o seu nome é Jesus Cristo. E todos nós, então, podemos orar a Deus, porque nós temos a Deus como nosso amigo. Enquanto nós cantamos, você pode então ficar em pé, pode, atendendo o convite do trio feminino de Itacuruçá, se ajoelhar e colocar diante de Deus a sua alegria ou a sua aflição. O pastor Roberto Costa teve dores no peito, foi internado, foi liberado, está se recuperando em casa, planeja vir à noite. Irmã Daria Gláucia teve um sério problema de saúde, está também internada na unidade de terapia intensiva, precisa de nossas orações. Pastor Alcenir tem marcado a sua cirurgia para a próxima sexta-feira, da coluna, também precisa de nossas orações. E tantos outros irmãos. Como os irmãos sabem, há um grupo que diariamente recebe de minha parte, são 180 pessoas, informes sobre pedidos de oração, de gratidão. Se você quiser participar, é só me mandar uma mensagem por WhatsApp, para estarmos juntos também, orando uns pelos outros, na hora em que as coisas acontecem, na hora em que são necessárias nossas palavras de intervenção. É o que vamos agora então fazer. Você fica em pé, você se ajoelha, você vem aqui à frente, caso você tenha algo a apresentar ao seu amigo. Deus, através do seu amigo, Jesus Cristo, sabendo que conta com a intermediação do seu amigo, o Espírito Santo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A gente sabe disso. Nós gostamos de amigos, mas nem sempre os nossos amigos gostam de nós. Às vezes parece que gostam de nós, ou às vezes parece que nós gostamos deles. Mas quando falamos do amigo Jesus, é o amigo perfeito. Nunca decepciona, nunca falha. Mesmo quando exige, mesmo quando ordena, é para o nosso próprio bem. Podemos contar com esse amigo. Enquanto nós cantamos, convido você a se colocar em pé, a vir aqui à frente, a se ajoelhar, como você quiser fazer, para que então, diante da grandeza do poder do amor de Jesus, nosso bom pastor, nós possamos ser por Ele alcançados com a bênção da paz. Oremos logo depois de cantarmos. Amigo de Deus.
Jesus, meu bom pastor. Jesus, o bom pastor, ele tocava nas pessoas. Você não sabe o que o seu amigo agora, seu companheiro de culto, está sentindo, você não sabe o que ele está pedindo agora, mas você pode tocá-lo. Se desejar, fique em pé, você que está sentado, abrace, toque, como Jesus fazia com as pessoas, essa é toda a diferença. Toque. Vamos orar então, para que Deus conceda ao que temos pedido, atendê-lo. Sejamos instrumentos uns dos outros do pastoreio de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é nosso amigo. Ao longo da Tua palavra, vamos conhecendo histórias de pessoas que compreenderam a Tua amizade. Melhor do que todas as amizades, perfeita, completa, boa, santa, agradável amizade. Vivemos num mundo de decepções, de frustrações, de dores físicas, emocionais, abandonados por vezes. Mas o Senhor nunca nos abandona. Traçaste para mim, para cada um de nós aqui, o itinerário. Ainda estamos em Pátimos, a caminho de Jerusalém. E aqui em Pátimos, onde nos encontramos, com as dores próprias do isolamento, sabemos que podemos contar com o Senhor como nosso amigo. É a Ti, amigo, que te rogamos que venhas fortalecer quem está fraco. Alguns aqui, outros longe. Alguns de nossa família, outros de fora de nossa família biológica. A Ti, nosso amigo, te rogamos que venhas trazer saúde aos enfermos. Alguns aqui, outros em casa ou em hospitais. Alguns operados, outros que vão ser operados. Alguns que estão fazendo exames e outros que já fizeram seus exames. Uns que já estão em tratamento e outros que ainda não estão em tratamento. Supervisiona, amigo Deus, todos os procedimentos médicos. Muda, se for necessário, mudar algum procedimento. Usa os recursos da ciência. Usa os teus próprios recursos para trazer saúde. Deus amigo, te rogamos por aqueles que estão em conflito consigo mesmos, conflito na sua família, conflito na sua vizinhança, conflito no seu lugar de trabalho, para que ministres a paz, aquela que a Tua palavra diz que excede. Aqui estamos nós, Senhor. Toca-nos com a Tua graça. Disso que precisamos. Para nós e para aqueles por quem nós oramos agora. E fazemos isto
em nome de Jesus. Quero então trazer aos irmãos alguns elementos para reavivar em nossas mentes e corações aquilo que aprendemos na palavra de Deus sobre o céu. Menos sobre o céu e mais sobre nossa esperança e nosso desejo em relação ao céu. Eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler apenas os primeiros versículos, embora pudéssemos ler todo o capítulo, mas apenas parte desse capítulo que deve ser sempre lido em conjunto com os capítulos 14, 15 e 16. Então, no capítulo 14, versos 1 a 7, que é o que leremos, Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Graças a Deus, essa parte é minha. Graças a Deus não está aqui na Bíblia não, né? Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Quando eu anunciei no começo desse culto o tema da mensagem, um irmão que está participando pela internet me mandou uma reportagem. Eu li então agora há pouco esta reportagem, vou ler um trecho dela para os irmãos, porque eu acho bastante interessante. É uma matéria com o físico Stephen Hawking, aquele conhecido físico britânico que tem uma doença degenerativa. Ele disse então que não existe vida após a morte. Palavras dele, segundo a Folha de São Paulo de hoje. Considero o cérebro um computador que deixará de funcionar quando seus componentes falharem. Não há paraíso ou vida depois da morte para computadores. E ele então completa: durante os últimos 49 anos eu vivi com a perspectiva de uma morte prematura. Não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa alguma. Além disso, tenho muita coisa a fazer antes disso
acontecer. Em um livro dele chamado de Grand Design, em inglês, que certamente logo virá para o português, ele sugere, diferentemente do que ele dizia antes, o seguinte: Deus não tem mais lugar nas teorias sobre a criação do universo devido a uma série de avanços no campo da física. A reportagem, então, prossegue dizendo que, ouvindo outros cientistas, a afirmativa de que as teorias dele, em diferentes áreas, não estão confirmadas. E nessa semana eu li um pensador português chamado João Pereira Coutinho, dizendo que como uma pessoa pode dizer que Deus não existe? Ele disse, Coutinho, uma pessoa pode não crer que Deus exista, mas não pode afirmar que Deus não existe. E deu lá as suas razões e disse que o Stephen Hawking é um profundo ignorante. Mas aí eu não vou entrar nesta questão. Só trouxe esses elementos aqui para mostrar como nós hoje temos que enfrentar este assunto. E uma frase desta, esse é o ponto importante, uma frase dessa ganha projeção mundial. E segundo alguns pesquisadores, ele fez a frase exatamente para promover o seu livro. Se isso é verdade, é mais dramático ainda que alguém faça algo polêmico para fins comerciais, muito bem, mas que esta polêmica faça leitores, e não só leitores, mas crentes nela, isso é realmente muito preocupante, porque é uma negação completa de tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Como cantamos, ele veio abrir o caminho para o céu. A ciência, portanto, é altamente sedutora, sobretudo com seus aparatos tecnológicos. E eu aqui vou fazer uma confissão para os irmãos terrível a meu respeito. Mas eu vou ter que fazer. Eu vou morrer, vocês sabem disso? Vou morrer. Não é essa a confissão, não. Eu vou morrer. Não sei quando, evidentemente. Espero também não saber quando. É horrível saber quando. Não quero saber. Espero que daqui a alguns anos, muitos anos. Uma das coisas que eu às vezes fico pensando, porque eu não quero morrer tão cedo, é porque tem tanta coisa no campo tecnológico que vai ser inventado ainda e eu não vou experimentar. Coisa horrível, fala a verdade. Mas eu quero confessar aos meus irmãos, tem tanta coisa que ainda vou inventar, eu vou morrer antes de experimentar. Tecnologia é sedutora. Por exemplo, a gente gasta tempo com os nossos telefones celulares, às vezes tão somente pelo prazer tecnológico. Não é porque fala com um ou fala com o outro, porque dá um prazer em mexer com aquilo, descobrir outros aplicativos, aquelas coisas vai nos envolvendo e a hora passa. Não é verdade? E não é só gente nova como eu, não. Pessoas da idade do Silas, por exemplo. Nós podemos ficar contentes, perigosamente contentes, com as coisas que a tecnologia nos propicia. E aí eu li um parágrafo de Abraham Lincoln, escrito ou dito por ele em 1863, portanto há 150 anos, né? Mais ou menos, né? Por aí, né? Você que é bom de números, né? Ele diz o seguinte, Abraham Lincoln, presidente norte-americano: nós temos sido alvos das generosidades mais escolhidas do céu. Fomos mantidos por todos esses anos em paz e prosperidade. Temos crescido em número, riqueza e poder, como nenhuma outra nação nunca cresceu, referindo-se aos Estados Unidos. Mas nós
nos esquecemos de Deus, esquecemos da mão graciosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, enriqueceu e fortaleceu. Vaidosamente temos imaginado com a falsidade de nossos corações que todas essas bênçãos foram produzidas por alguma sabedoria e virtude que tenhamos. Intoxicados com o sucesso contínuo, nós nos tornamos autossuficientes demais para sentir a necessidade de resgatar e preservar a graça, orgulhosos demais para orar a Deus que nos fez. Esta coletânea de frases aqui de Abraham Lincoln é infelizmente atualíssima. O céu, a nossa atitude perante o céu tem grande parte a ver com o modo como desfrutamos a vida. Ou como a vida nos oferece benefícios, sobretudo tecnológicos, que fazem com que nós apreciemos demais a vida, achando que a nossa vida é esta aqui apenas. De outro lado, nós podemos ficar aflitos diante das dificuldades pelas quais nós experimentamos, seja a doença, seja a injustiça, a decepção, a escassez de qualquer natureza. É por isso que Jesus diz, olha, vocês não precisam ficar com medo, não precisam ficar aflitos. Mas então ele diz o seguinte, é importante, não fiquem aflitos, em outra versão, não se turbe o vosso coração, ou não fiquem com medo. Ponto. Creio em Deus e creio também em mim. As duas frases estão muito próximas, muito conectadas, muito íntimas. Quer dizer que nós só podemos ficar livres do medo se cremos em Deus e cremos em Jesus. É insuficiente, acrescento, crer em Deus Pai, porque nós precisamos crer em Jesus como Deus. Observem que ele colocou-se a si mesmo no mesmo patamar de divindade. Creio em Deus, creio em mim. Porque crer, nesse caso aqui, tem a ver com confiar. Nós podemos confiar em Deus Pai, mas só porque Jesus Cristo também é Deus, nós podemos confiar em Jesus. Porque segundo as próprias palavras de Jesus, tantas vezes repetidas, Ele é Deus. E por isso nós podemos confiar nele. Ou nós só podemos confiar em Jesus se cremos que Ele é Deus. E esse Deus Jesus, chamado de Senhor, Salvador, de Deus, ao longo do Novo Testamento, nos diz que iria para o céu, e foi. Que iria preparar para nós um lugar, e foi. Que disse que depois de preparar esse lugar, Ele voltará para nos buscar. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Onde é o céu? Não sabemos. Não temos quaisquer evidências astronômicas, físicas, sobre este lugar. Na verdade, tudo que sabemos sobre o céu é poesia. Mas toda a nossa vida é poesia. O céu não é uma projeção psicológica para quem está sofrendo. No segundo culto, vamos ouvir aqui os chamados cânticos negro-espirituals, em que a maioria fala a partir do sofrimento dos escravos
negros norte-americanos da esperança do céu. Mas o céu não é apenas para quem está sofrendo. O céu é também para quem tem uma vida boa. E o nosso grande problema é que a maioria de nós tem vidas boas. Para que o céu? Se a nossa teologia acerca do céu é que ela é só para quem está sofrendo, não passa de uma projeção psicológica a partir do nosso sofrimento. O céu não é uma afirmação da ideia da reencarnação, porque é uma casa definitiva. Quem vai ao céu não volta. Não é um lugar de eterno retorno, é de uma entrada, uma única entrada. Não vem por nosso mérito, como no caso da reencarnação, mas vem pela graça de Deus. O céu não é uma invenção humana, mas uma garantia de Jesus. Eu vou preparar um lugar, uma morada, uma casa, um quarto. Do contrário, se eu não fosse fazer isso, se o céu não existisse, se não houvesse um lugar para onde nós iríamos, eu teria dito. Se o céu não é uma projeção psicológica, se o céu não é uma afirmação da reencarnação, se o céu não é uma invenção humana, o que podemos dizer sobre ele? Direi duas coisas apenas nesse momento. Primeira, o céu é inclusivo. Nós gostamos de pensar que o céu é só para nós. Vamos ser bem honestos, só para nós evangélicos. Ou mais honesto ainda, só para nós batistas. Tem até uma piada, não é? Famosa piada, inventada por algum presbiteriano, certamente, temos alguns aqui também, né? Bem conhecida, não é nem para rir, é muito velha, que diz que um monte de gente chegou uma caravana no céu. E aí cada um chegou ao céu todo contente, vendo Nova Jerusalém, vendo Jesus Cristo, tudo barulhento, tudo meio pentecostal, gritando, batendo palmas, né? Chegando no céu. E lá num cantinho lá do céu tinha um outro grupo bem compenetrado, bem sério e tal. Então disse que o guia disse agora, quando viu aquela gente fazendo barulho, agora devagarzinho, ali são os batistas. Eles acham que só eles estão aqui. Claro que é uma piada de presbiteriano. E um batista conta isso, coloca assembleiano no lugar, coloca presbiteriano, é só uma brincadeira. Mas o céu é inclusivo. O céu é inclusivo, mas o céu é uma ideia de respeito ao ser humano. Ou seja, o céu não é para todos. A ideia de que o céu é para todos tem um nome na filosofia que é chamada de universalismo cristão, segundo o qual o amor de Deus é tão grande que todos vão para o céu, inclusive os que não creem. Você imagina, então, mandar um ateu para o céu? Ele não quer, ele não acredita. Então, o céu é inclusivo, mas respeita a liberdade humana. É para todos os que querem ir. E Jesus abriu o caminho. Abriu na cruz, com a cruz, pela cruz. O céu é para aqueles que o recebem como um presente de Deus. Graça. Céu é graça. E às vezes a gente se olha um para o outro e diz:
fulano de tal não merece ir para o céu. Talvez não mereça mesmo. Mas você também não merece. Ninguém vai para o céu porque merece. Ninguém vai para o céu porque tem uma crença perfeita. Ninguém vai para o céu porque é um voluntário na igreja. Ninguém vai para o céu porque é um dizimista. Ninguém vai para o céu porque é certinho e não erra. O céu é graça. Porque se for colocar no livrinho de débito e crédito, o débito tem muitas páginas e o crédito talvez umas 3 linhas. Reprovados. O céu é graça, porque a cruz é graça. O que temos que fazer é receber. Mas isso é alguma coisa. Imaginemos. Eu digo, Silas, eu lhe trouxe um presente. É só ficção, tá? Não fique cheio de alegria, não. Eu lhe trouxe um presente. Você quer? Você pode dizer 2 coisas, sim ou não. O que você fez? Nada, só recebeu. Sim, eu aceito. Não, não quero. É só uma expressão da vontade, é só uma afirmação do desejo. É a única coisa que nós podemos fazer diante da graça. Por isso, meus irmãos, nós enfrentamos uma dificuldade, porque às vezes alguns pregadores, ao apresentar a mensagem de Jesus, insistem com a pessoa para receberem Jesus. Respeito a todos eles. Mas há uma certa inversão, porque o foco passa a ser no pecador e não no servo sofredor. E algumas igrejas, então, bolam uma tecnologia, apagam um pouquinho a luz. Alguém vai para o piano, para o órgão, tocar uma música, para quebrar as resistências. Nós estamos tomando o lugar da cruz quando fazemos isso. É uma oferta de livre aceitação ou livre rejeição. É claro que temos que fazer essas coisas bem, mas não podemos fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. O céu, portanto, não é o resultado do esforço ou do pregador ou do ouvinte. O céu é o resultado do esforço de Jesus na cruz. Essa é a primeira afirmativa sobre o céu que eu quis fazer. O céu é inclusivo. Tem lugar para todos. E é acessado por aqueles que aceitam o presente da cruz. E a segunda afirmativa que eu quero fazer sobre o céu é que o céu é o lugar onde nós vamos conhecer o nosso Deus de modo definitivo. Jesus diz no verso 7, lá vocês conhecerão o Pai. Porque o nosso conhecimento hoje sobre Deus é um conhecimento relativo, como nós somos relativos. É um conhecimento imperfeito, como nós somos imperfeitos. É um conhecimento que às vezes varia de intensidade, porque nós variamos de intensidade de nossas emoções e conhecimentos. Se nós pudéssemos dizer qual é a melhor coisa do céu, é que lá nós vamos conhecer o nosso Deus de modo completo. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que nela Deus vai se revelando a nós. É uma revelação progressiva. Mas nem a Bíblia apresenta Deus de modo completo. Porque nós não temos capacidade de compreender.
Se lembra do apóstolo Paulo, quando ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu, mas não contaria aquilo que viu, porque são coisas inefáveis que o homem não conseguiria aceitar. Isso no plano ainda humano, uma visão que ele teve. Quantos de nós aqui temos imensa dificuldade de compreender o livro do Apocalipse? Porque nos fala de um Deus completo se revelando ao ser humano, ainda da linguagem humana. Mas quando nos despimos da linguagem humana, então fomos abençoados e alcançados pela linguagem divina, que será então a nossa linguagem, vamos conhecer a Deus de modo perfeito. Por isso aquelas brincadeiras que fazemos, né? No céu eu vou saber a resposta. Porque há muitas coisas que nós só podemos especular. Mas lá vamos saber de modo completo. Não sei como cantamos, porque de Deus o amor a mim se revelou. Não sabemos. Por que o amor de Deus a nós se revelou? Nós não sabemos. Sabemos que se revelou. Por que, por exemplo, Deus escolheu o povo de Israel para por meio dele ver o Messias? Não sabemos. Por que aquela pessoa que era assim, uma assada, morreu e Deus não fez uma intervenção e o livrou da morte? Não sabemos. Que não conhecemos o nosso Deus completamente. E se Ele nos revelasse, não entenderíamos, não alcançaríamos. Mas, quando nós o encontrarmos no céu, nós vamos conhecê-lo de modo completo. Se eu pudesse dizer qual é a maior bênção do céu, eu diria que é esta. Jesus então prossegue, dizendo, diante daquela pergunta de Tomé, do santo Tomé, do abençoado Tomé, porque a resposta que veio depois é uma das mais completas identificações ou auto-identificações do próprio Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ir para o céu, nós precisamos crer no que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, porque Ele fez esse caminho na cruz e pela cruz, e só Ele o fez. Foi o que nós cantamos: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Jesus não mostra o caminho do céu, Jesus é o caminho do céu. Jesus não mostra um caminho que alguém abriu, Ele é o caminho que Ele mesmo abriu com a sua morte na cruz. Eu sou o caminho. Para ir para o céu, precisamos crer no que Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade, entre outras razões, porque conhecer a Jesus traz liberdade. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus, porque quem o conhece, conhece a liberdade. Para irmos para o céu, precisamos crer no que Jesus Cristo disse: eu sou a vida. Jesus Cristo é a vida, porque por meio dele o Pai nos dá a vida eterna, a nós que cremos nele como Senhor, Salvador e Deus. Diante disto, cabe a cada um de nós oferecer uma resposta. E o meu desejo nesta manhã, para mim, fiz minha confissão aqui, para você, é que o céu seja um desejo poderoso de ir para lá, dentro dos nossos corações. E o meu desejo também é que, se há aqui entre nossos ouvintes ou pela internet
que ainda não tem certeza que vai para o céu. Talvez achando que é muito pretensioso alguém afirmar que vai para o céu. Talvez dizendo que não merece ir para o céu, o que é totalmente verdadeiro, não merece mesmo. Mas, se é um presente, a única coisa a fazer é dizer: me dá, eu quero, eu recebo. Você que entrou aqui sem a certeza de que vai morar no céu, nessa casa, ou quarto, ou lugar, ou residência, ou habitação que Jesus está preparando para você, pode sair daqui com essa certeza. Você pode ter uma vida boa ou uma vida tribulada. O céu é para todos, os calmos e os agitados. Para quem tem saúde, para quem não tem. Para quem tem dinheiro, para quem não tem. Para quem vive em paz ou quem vive em conflito. O céu é para todos, é inclusivo. Para recebê-lo, basta aceitá-lo, crendo em Jesus, como aquele que abriu o caminho para o céu. Vamos cantar então essa música de Richard Torrance sobre o céu como um lindo lugar. Enquanto nós cantamos assentados como nos encontramos, eu quero fazer a você 2 convites, muito simples. Primeiro convite: Senhor, coloca no meu coração desejo de ir para o céu. Quando o Senhor sabe, mas quando terminar aqui a minha vida, para lá que eu quero ir. Eu quero afirmar isso agora. Enquanto nós cantamos, se você quer pedir a Deus que coloque essa esperança, recoloque, reafirme essa esperança no seu coração, eu lhe convido a cantar em pé. Se aqui alguma pessoa que diante da oferta, não que eu faço, mas que Jesus Cristo faz do céu, e quer receber esse presente na sua vida, e ter o seu nome escrito no livro do céu, eu lhe convido a fazer mais do que isto, a se levantar, vir aqui ao meu lado, depois eu vou orar por você, entregando a sua vida a Jesus, aquele que abriu o caminho para o céu. Não deixe isso para depois. É algo tão importante que não pode ficar para depois, se você nunca tomou essa decisão. Cantemos então.
coloca nos nossos corações este anelo, esse anseio, esse desejo ensinado e vivido por Jesus Cristo, a quem agradecemos por nos ter aberto o caminho para a nossa casa definitiva. Oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Teremos agora, então, terminando nosso culto, nosso momento de entrega de nossos dízimos e nossas ofertas. Nesse contexto, quero lembrar aos irmãos, então, as informações colocadas no nosso vídeo em ação, no nosso boletim escritos, lembrar aos irmãos nossos compromissos, então, na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e também no sábado. Nosso irmão Humberto, nosso presidente, vai só nos lembrar então uma reunião próxima. Está no boletim a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Igreja, mas também ele vai nos falar sobre a reunião do Conselho da Igreja que prepara esta Assembleia. Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, pastor Israel, pela palavra. Já está publicado no boletim a convocação da Assembleia Geral Ordinária que vai ocorrer no dia 12, a sua abertura. Mas especialmente no mês de outubro, em função do início do processo eleitoral da igreja, nós teremos então a continuação dessa AGO no dia 27, que também é uma segunda-feira, onde outros assuntos serão tratados. Então, especialmente no dia 12, domingo, nós vamos tratar da abertura do processo eleitoral conforme está descrito no nosso estatuto. Gostaríamos também de lembrar, embora não tenha sido publicado aqui no boletim, mas nós estamos fazendo aqui de púlpito, a convocação para os membros do Conselho da Igreja. Essa reunião ocorrerá no dia 6. Nós faremos a publicação no próximo domingo, mas hoje em todos os cultos nós faremos a lembrança para os membros do Conselho estarem presentes na reunião no dia 6 de outubro. Muito obrigado. Vamos então agora, pastor, queria só dar uma última palavra aos irmãos e pedir desculpa a vocês, que nós estamos em obra, né? Então, peço desculpa pelo desconforto que estamos causando, mas são momentos necessários porque nós estamos avançando rumo à construção do novo templo. Como dizem as placas comerciais, é para bem servi-lo. Vamos então contribuir agora então com nossos dízimos e ofertas. Os irmãos podem então levar a salva, vamos ficar em pé, vamos só cantar o estribilho do Foi Jesus que abriu o caminho do céu, encerrando então o nosso culto nesta noite. Para o céu com Jesus irei, grande é meu prazer, de certeza ter que para o céu, pela cruz, irei. Só o estribilho, por favor. Haverá classe do pastor Marcos Lima hoje, tá? Desculpe, não dei esse aviso.